Entendeu? Então nós queremos viver algo tão sobrenatural, e aí a gente entra, né? Queremos viver tantas coisas com o Senhor, com os anjos, com o espiritual, mas somos tão fracos em vivência com o humano. E aí eu digo, muitas dessas experiências vão ser experiências enganosas, porque a minha maior missão é me relacionar com gente. Por isso o Senhor me fez humano. Amém? Toda vida cristã, observe, querido, você busca ir para o céu, amém? E o que você vai fazer no céu? Olha a visão que a gente tem. O céu é de nuvem, então a gente vai se assentar nas nuvens. Jesus vestido de nuvem, abraçar um pano, daí já é uma visão mais testemunho de Jeová. Passando a mão no leão. A nossa visão é um pouco mais espiritual, é a gente nas nuvens, vestido de nuvem, com a harpa de nuvem, Jesus no trono de nuvem, e a gente pensa só nas nuvens. E no fim, a gente vai ter relacionamento. Irmãos, o que nós vamos viver no céu? Relacionamento. Vamos nos relacionar com Deus sem crise, vamos nos relacionar com os outros sem crise, e ali não haverá mais dor nem sofrimento. E o que traz dor e sofrimento para nós? Relacionamento, a maldade, o pecado, a enfermidade. Então isso vai ser tirado, e aí nós vamos viver. Agora pense num mundo sem isso. É o que nós vamos viver, cheio de gente, amém? Cheio de pessoas humanas, porque teremos um novo corpo. Nós viveremos assim, viveremos em relacionamento. Então qual é a missão mais espiritual que nós podemos ter? Relacionamento. Entendeu? A coisa mais espiritual que podemos ter é relacionamento. E a coisa mais demoníaca que podemos sofrer é as quebras de relacionamento. Exemplo, olha, cuidado, irmão, Jezabel entrou na igreja para fazer o quê? O quê? Relacionamento. Entendeu? Então tudo vai estar em relacionar ou não relacionar. Viver em unidade ou viver fora da unidade. E tudo que o Senhor nos manda fazer é ser uma família de muitos irmãos, onde Cristo é o primogênito. Olha o fundamento. Jesus era o unigênito, o único filho de Deus. Ele morre para que ele se torne agora o primogênito, o primeiro de muitos outros que viriam. Então ele passa de unigênito para primogênito. Então tudo é relacionamento. E aí que entra o X da questão. Não mata mais do coração, não. Como me relacionar? Ou seja, para que eu me relacione, eu preciso primeiro me conhecer e conhecer as pessoas que estão à minha volta. E por isso é interessante esse assunto chamado temperamento. Como eu digo, não é algo espiritual, entre aspas, mas eu creio sim ser algo pautado em uma questão espiritual. Então isso nós vamos ter o quê? Preste atenção aqui. Nós vamos fazer algo meio que apontando. Eu quero te apontar para algumas coisas. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que havia 4 seres viventes. Amém? Amém. Já leram a Bíblia? Glória a Deus. Então vamos lá. Onde está isso? Na Bíblia. Em que lugar? De Gênesis e Apocalipse. Abra aí, Apocalipse 4.
já inventaram um monte de outras coisas, mas eu quero ir para aquele fundamento bem básico mesmo disso. E que isso não vire uma muleta na sua vida. Aí eu sou assim porque eu sou tal coisa. Eu sou assim porque eu sou... Não, você é assim porque às vezes é mal educado, né? Então, a gente tem que entender que às vezes a gente é porque a gente está deformado. Então, não use isso como muleta, pelo amor de my God. Vamos lá. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro, o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O Senhor aponta que existe quatro tipos de... quatro características desses seres viventes. E do mesmo modo, a gente vai ver um fundamento pautado nesse princípio de 4 pontos. 4 evangelhos. Amém? Nós vamos ver o tabernáculo, mas não era 3? Lado de fora, átrio, lugar santo e santo do santo. Fundamento 4. Nós vamos ver a questão dos 4 lados, as 4 estações, as 4 características de Jesus. Então, quando nós vamos para essa questão, nós vamos ver então um ponto bem legal. E nós vamos começar a colocar então, por exemplo, essas 4 características de Jesus. Jesus, ele se manifestava nessa plenitude. Veja, ele era leão, novilho, homem e águia. O evangelho de Mateus, ele aponta Jesus como leão, o rei, o leão. Amém? Por isso a genealogia de Mateus vai para onde? De José até Davi, o rei. Depois nós vamos ver o novilho, o servo, evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é interessante que aponta Jesus como servo de Deus. Você já reparou que o evangelho de Marcos não tem genealogia? É o único que não tem genealogia. Por quê? Porque ninguém importa de onde veio o servo. O servo só está ali para servir. Ela quer saber quem é o pai do servo, quem é a mãe do servo, quem é o avô do servo. Meu irmão, ele é servo, ele só serve. Amém? Terceiro, o evangelho de Lucas. Por isso, a característica de homem. Homem fala da humanidade. Então nós vamos ver Jesus, filho do homem. E aí a genealogia vai da onde? De José até Adão. Porque ele é humano, 100% homem. E depois nós vamos ver João. Qual que é a genealogia de João? No princípio era águia. Porque no princípio era o verbo, ou seja, ele começa lá de cima, lá de Deus. Então ele vai falar de Jesus, filho de Deus, o próprio Deus. Então nós vamos ver essas 4 características. E dentro de um campo, hoje, como eu digo, abriram muito leque, mas eu quero fazer algo bem simplificado aqui. Dentro disso nós vamos ver os 4 temperamentos. Quem lembra dos 4 temperamentos? Vamos lá. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. São 4 estruturas, e o que eu quero que você entenda só, esse é o meu modo de pensar. Se tem psicólogos, psicanalistas, qualquer coisa, né? Psicografista, não, isso daí não, a gente não pode. Se algum psicou alguma coisa aqui, eu sei que tem os fundamentos, mas preste atenção, eu quero jogar isso para dentro da Bíblia. Entenda, o que eu entendo dos temperamentos? O temperamento é a plataforma que somos construídos. Entendeu? O temperamento é a plataforma que eu sou construído. O Senhor pode te transformar em todos os sentidos, mas você sempre vai operar nessa plataforma. A tua cosmovisão, a tua maneira de ver a vida vai ser sempre pautado nessa plataforma.
Isso nunca vai mudar. Aqui a gente já começa acerca de relacionamento. O que isso apresenta? Exemplo, se eu tenho uma plataforma e o meu irmão tem uma plataforma, mesmo vendo a mesma coisa, nós vamos ver de maneira diferente. Aqui já quebra aquele negócio que todo mundo tem que ser que nem eu. E esse é o problema. Quando a gente entra dentro da igreja, e principalmente quando a gente assume um cargo de liderança, nós começamos a fazer o quê? Que todo mundo tem que ter a mesma ação, o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de garra, o mesmo tipo de expressão que nem eu. E normalmente assim são os coléricos, né? E aí a gente pensa que todo mundo é igual. E se não pensa igual eu, são fracos, são desinteressados, são isso, são aquilo. E a gente começa a causar o maior problema. Por quê? Porque não vemos que as pessoas estão linkadas em plataformas diferentes. Então, diga comigo: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Profeticamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um nomezinho dos bichinhos, né? Quem que é o colérico? O leão. Quem que é o fleumático? O boi. Quem que é o sanguíneo? O homem. E quem que é o fleumático ou o melancólico? A águia. E quando você vai para isso, você vai ver que casa certinho. E nós vamos explicar um por um, para que você se entenda um pouco. Entenderam até aqui? Então quando a gente vê assim, às vezes principalmente a galera que está mais acostumada a falar assim, é lógico, é leão, né? Porque é colérico, né? Essa é a linguagem que a gente usa. Ah, não, o outro é boi, não é porque ele é chifrudo não, irmão. É porque ele é fleumático. Ah, é homem. Isso dá um probleminha, né? Minha filha, ela é sanguínea. E aí, imagina, um dia ela chegou na escola e tanto ouvia a gente falar isso na igreja. Aí não sei o que ele falou lá, não sei o que. Ela falou, não, é porque eu passei porque eu sou homem. Homem de sanguíneo, né? Até explicar para a professora, né? Que esse ser homem não é homem nesse sentido. É uma confusão, então entenda. E o melancólico seria a águia. Pois bem, explicaremos um por um. Veja só, primeira diferença, nós vamos ver um agrupamento de colérico e sanguíneo, melancólico e fleumático. Coléricos e sanguíneos, a base dessas pessoas, eles são o que nós chamamos de otimistas. Tudo vai dar certo. Mesmo que tudo esteja mostrando que vai dar errado, vai dar certo. E aí sempre, e é interessante que nós sempre teremos um contraponto, ou seja, aquilo que eu não tenho eu vou buscar em outro. Então normalmente uma pessoa que tem uma característica ativa, ele sempre vai buscar o oposto nesse sentido. Então o cônjuge geralmente vai ser o oposto dele, porque ele vai buscar o equilíbrio. Às vezes pode ser que, por exemplo, dois daqueles que são, a gente vai dizer pessimista, não no mau sentido, se relacione, mas o mais comum é que um otimista se relacione a um pessimista. Pode ser também que às vezes os dois otimistas se relacionem, isso não é uma regra. Mas o que nós vamos entender aqui, o colérico e o sanguíneo, eles são otimistas. Então tudo vai dar certo. E ele nunca vai desistir daquilo que ele busca, porque vai dar certo. Tem 10 pontos, 9 está dizendo vai dar errado, mas ele pega num. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Bom, fé demais não cheira bem, né?
Já o melancólico e o fleumático, eles são pessimistas por natureza. Então, pode ter 10 pontos, 9 dizendo, cara, vai dar certo. Ele se agarra no que tudo vai dar errado. Não, mas isso aí a gente tem que ter cuidado, gente. Não, mas tem que ter cuidado, né? Então, imagine o relacionamento desses dois. Nossa, você é muito pessimista. Nossa, para você tudo vai dar errado. Mas não é, é a base de visão. Então, quando se equilibra, aquele que está sempre puxando para frente, não é que o outro puxa para trás, mas o outro é sempre o contraponto. Cuidado, cuidado. Já olhou esse ponto? Você já olhou esse ponto? Então veja, diga comigo: colérico e sanguíneo são otimistas. Melancólico e fleumático, pessimistas. Aqui já é um ponto dentro da igreja, ou dentro do relacionamento. A visão já se torna completamente diferente. Um, ele está sempre puxando e dizendo vamos, o outro está sempre dizendo calma, segura. Então, pelo ponto otimista, veja só, tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles são rápidos nas decisões. Sempre estão pensando rápido e as mudanças são frequentes. Eu estou aqui, estou fazendo, não deu certo, vamos fazer isso daqui, não deu certo, vamos fazer isso daqui, não deu certo, vamos fazer daqui. Então, a medida de quebrar a cara é muitas, sempre vão quebrar a cara em muitas coisas, porque eu estou fazendo e sempre vão fazer no impulso. E óbvio que se é feito no impulso, não tem cálculo, e tudo que não tem cálculo, a probabilidade de dar errado é grande. Já o fleumático e o melancólico, eles são extremamente calculistas. Então tudo tem que pensar. Entendeu? Aí agora vamos para dentro de um relacionamento. Colérico e sanguíneo, decide tudo na hora. Fleumático e melancólico, preciso de tempo, gente. Olha o problema, por exemplo, na igreja. Eu chego aqui, irmãos, amanhã a gente vai fazer isso. Os coléricos, sanguíneo, é nós. O fleumático, assim. Pensando. Aí a gente vê, amanhã nós vamos fazer um evangelismo. Amanhã todo mundo na rua. O colérico, sanguíneo, é nós. Fleumático, mas no outro dia não vem ninguém. Mas a gente pensou que todo mundo estava concordando. Não, estou pensando se eu vou. Vou pensar se eu tenho tempo. Eu vou pensar se vai dar certo. Eu vou analisar a minha agenda. Agora imagine isso dentro de uma casa. Eu vou colocar de uma coisa mais óbvia. Como o fleumático e principalmente o melancólico, eles são extremamente perfeccionistas e, como são pessimistas, têm medo de errar e ser criticado. Então eles precisam fazer as coisas calculadamente correto para nada dar errado. Uma questão básica. Imagine aqui, 11 horas da manhã, eu encontro meu amigo. Sou casado, então, com um melancólico. Encontro meu amigo e falo: cara, quanto tempo? Vamos almoçar em casa? Para mim, de boa. Aumento o feijão. Ligo para minha mulher: o fulano vai almoçar em casa agora. Irmão, é briga na certa.
Nossa, mas você não é recepcionista, você não é hospedante. Não é não, querida, eu preciso de tempo. Vai que a comida sai ruim, ele vai sair falando mal da gente. Você entendeu? Na cabeça de um melancólico. Meu Deus, eu não vou conseguir servir, então eu tenho que ter tempo para poder pensar e preparar essa comida. Aí nós vamos agora para dentro da igreja. Imagine se a irmã é uma melancólica. Amanhã você prega, viu? Pô, matou. Morreu. Porque eu preciso de tempo. Eu preciso pensar no que eu vou fazer. Entendeu aqui? A necessidade de nós entendermos os temperamentos de cada um. Ah não, porque a irmã é medrosa, isso é demônio. O pastor acabou de dizer. Medo. Você está debaixo de Cronos. Você está com Beelzebu no couro. Então por isso eu tenho que entender o que é temperamento, o que é trauma e o que é demônio. Por isso eu vou sempre linkando, irmãos. Uma coisa é temperamento, isso nunca vai mudar no sentido. Nós vamos equalizá-lo, colocá-lo no centro. E aí tudo é agregado em cima disso. Amém? Entenderam até aqui? Podemos começar? Então vamos lá. Colérico. Uma pessoa extremamente linkado a tarefas. A base de atuação de um colérico é razão. Ele não trabalha com a base chamada sentimento. Ele trabalha com a base razão, racional. E está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre em busca de algo. Porque quando nós colocamos dentro de uma figura, nós vamos ver que os coléricos sempre estão na frente, porque eles são os caçadores. São pessoas linkadas a uma coisa chamada conquista. Eles sempre estão em busca de coisas novas. Isso vai fazer com que rotina não seja muito a sua praia, e passar muito tempo fazendo uma coisa só também não é muito a praia. Então ele está sempre fazendo coisas novas, sempre buscando coisas novas, e isso motiva ele, conquistar algo. Então quando ficou muito monótono, muito repetitivo, essa pessoa já vai buscar outra coisa. Ele está sempre buscando coisas novas. Esse é o conquistador. Não no modo pejorativo, é aquele que está sempre em linha de frente. E se eu sou linha de frente, é óbvio que eu vou ser criticado, é óbvio que eu vou ser rejeitado, é óbvio que eu vou ser ferido, é linha de frente. Então ele não trabalha com emoção, trabalha com razão. E aí de repente a pessoa é casada com um colérico e quer que o colérico seja sentimental. Mas você não me fala a palavra de carinho, você não fica aqui pertinho de mim, você não fica abraçadinho, não. Não, meu negócio. Irmão, como que você sabe que um colérico está com você? Ele está junto. Acabou. Você sabe que um colérico te ama quando ele está junto. Eu estou junto, meu irmão, é nós. Acabou. O junto é eu estou perto, eu estou presente. Agora, não se trabalha com a emoção. É óbvio que todo mundo é alma e tem emoção. Todo mundo ele tem o seu estado emotivo. Mas o que eu estou dizendo é que a base de processamento de um colérico é razão. Não faz sentido racionalmente, não faz sentido. Então é razão, meu irmão. Nós precisamos colocar razão, tarefa. Vamos fazer o quê? Então é sempre assim. Encontra um colérico, o que ele vai falar? Ei, vamos fazer o que hoje? Vamos fazer o quê? Não tem nada para fazer, eu vou dormir. Vamos fazer. Então você vai ver sempre o colérico. Ou ele está dormindo ou ele está fazendo. Então veja só. Aqui eu sempre falo que acendo um alerta. Colérico que não está junto, ele está contra. Então quando eu vejo o colérico dizendo assim, não, é porque não tive tempo, mentira, ele já está contra. Reuniu 2 coléricos, é formação de quadrilha.
Porque, veja só, irmãos, ele não mede esforços, ele está sempre fazendo. E ele só para quando chega no extremo da sua força. Então, meu irmão, eu preciso descansar. Aí eu durmo, daqui a pouco estou fazendo, eu já acordo fazendo. Sou motivado por tarefa, é motivado por conquistas. Então, quando um colérico dá parafuso, quando ele não vê mais nenhuma forma de coisas novas na vida dele, aí ele entra em parafuso. Entendeu? Tudo ficou igual, aí entra em parafuso. Então nós precisamos sempre estar em novidade. Ficou monótono, é prender o leão. E leão não se prende, né? Ele está sempre em busca de alguma coisa. Amém? Uma outra questão do colérico: por ele estar sempre focado nas conquistas, muitas vezes ele vai estar desfocado de muitas coisas. Então o ponto é, quando foca no negócio, ele vai naquilo, vai e esquece todo o restante. Ele está focado. E esse é um problema, que muitas vezes nós focamos na conquista e perdemos o alvo daquilo que já conquistamos. Então temos a tendência, colérico, de não guardar aquilo que foi conquistado e não ter paciência para ver os erros dos outros. Então, uma das coisas, vamos lá, ponto forte do colérico, eu vou tentar organizar aqui os pensamentos. Ponto forte de um colérico: confronto. Se você vê um colérico, você vai ver ele sempre confrontando algo. Por quê? Quem são os coléricos? A imagem que nós temos de colérico: ele vai estar sempre falando de guerra. Irmão, pega essa turma de guerra espiritual, batalha espiritual, libertação, colérico. Gosta disso, de coisa policial, de guerra, de não sei o que. Paulo, né? Apóstolo Paulo, vê as questões do apóstolo Paulo: são como soldado, a armadura de Deus, as batalhas espirituais. Paulo. A visão de um colérico é sempre guerra. Então você vai ver a linguagem de um colérico: é guerra, é conquista, é guerra, é bater em demônio, é matar capeta, não sei o que. Aí fala: nossa, irmão, calma, Jesus é amor, mas é espada também. Então tem muito isso. Então você vai ver que é uma pessoa que sempre pautado em conquista, guerra. Entendeu aqui? E veja só, nesse ponto, o forte é confrontar. Então o colérico sempre vai ser confrontativo. E aí entra um outro problema, irmão. Você vai pedir um conselho para o colérico, ele vai te confrontar. Você vai falar com um colérico, ele vai te confrontar. Você vai na pregação de um colérico, ele vai te confrontar. Então sempre é uma confrontação para te tirar do lugar. Por quê? Porque o colérico, ele é hiper, num sentido de, cara, eu estou sempre avançando, então eu não admito que você fique parado. Ah, mas o meu sentimento, para com isso. Você entendeu? Por quê? Para com frescura, isso é moleza, vamos! Então ele está sempre linkado nisso, sempre confrontando. Porém, isso também passa a ser um defeito, porque tudo que é muito confrontativo se torna chato. Então o equilíbrio, a força, confronto. Mas qual que é o defeito de um colérico? Ele passa a ser uma pessoa inquisidora. Ele passa a ser um déspota. Ele passa a ser um Hitler. O colérico, na sua forma deformada, ele sempre vai ser aquele general, aquela pessoa sem coração, aquela pessoa carrasca. E ele vai dominar por violência. Ele sempre vai botar medo nas pessoas. A liderança dele é na base do medo. Se você não fizer isso, banco. Se não fizer isso aqui, castigo. Punir.
porque é na base da punição. Então ele tem um problema, agora espiritualmente dizendo. Qual que é o problema de um colérico? Ele vai lidar sempre com a religiosidade, ele tem de ser religioso. Paulo, qual era o problema de Paulo? Religioso, e ele matava por causa de Deus. Então o colérico ele tem de ser muito fiel, mas ao mesmo tempo um defeito é que ele age sempre na justiça própria. Entendeu aqui? Sempre a justiça dele grita mais alto. Porque como é uma pessoa fazedora, está sempre fazendo, está sempre fazendo, está sempre fazendo e não mede esforço para fazer, ele vai requerer isso das pessoas também. Então você está do lado de um colérico não tratado, vai ser uma pessoa que suga muito a tua força e a tua vida, porque está sempre fazendo. Entende? Estão aqui comigo? Outro ponto, por não estar tratado, ele vai ter essa base da orfandade muito grande. O colérico ele tem essa base, na verdade todo mundo tem, né? Mas a parte gritante dele da orfandade, ele vai estar sempre confrontando figuras de autoridade. Por isso que nós, como colérico, eu digo, eu sou colérico, nós vamos ter sempre uma desavença com figuras de autoridade se não tivermos tratado dos nossos sentimentos. Porque dois alfa não ficam no mesmo lugar. Entendeu? Onde tem alfa, alfa é aquele que governa. Então quando ele vê alguém que é alfa também, o que ele faz? Sai de cena. E ele não fica junto. Porque ele precisa estar no governo. Qual é o problema do colérico? Se ele não está dominando, ele sai fora. Se eu não estou falando, se eu não estou querendo, e a vontade dele sempre vai ser enfiada por goela abaixo. E a opinião dele sempre vai estar sendo colocada. Imagine você dirigindo lá de um colérico. Cuidado. Freia, acelera, ó o buraco, você não viu não? Ou seja, a pessoa não deixa. Irmão, é aquele negócio assim, a pessoa está varrendo. Ah, sai daqui, você não sabe fazer direito não. Aqui. Acabou, entendeu? Então ele nunca deixa, ele nunca vai dar oportunidade para as pessoas fazerem. Então normalmente, qual é a dificuldade de um colérico? Ele nunca vai deixar uma descendência, porque ele fez tanto, e ele nunca deixou que os outros fizessem. E isso é ruim. O colérico tende a morrer sozinho, por ser uma pessoa tão inquisidora. Eu falo de uma pessoa não tratada. Ele é tão inquisidor, tão chato, tão imponente, que acaba sendo intrometido. Então aquela coisa, ó, faz assim não. Oh, mas eu não te perguntei. Você entendeu? Irmãos, preste atenção. Eu aprendi muito e a duras custas eu aprendi isso. Às vezes as pessoas, não, mas não faz assim não é assim não. E as pessoas iam se afastando, até que eu entendi, meu irmão, o dia que pedirem a minha opinião eu dou. E hoje eu posso estar vendo as pessoas fazerem o que quiser. Quando eu vejo que é demais eu só me afasto, que eu não vou participar disso. Mas eu não vou falar. Por que eu não vou falar? Porque não pediram minha opinião. Mas a minha tendência natural é dar opinião em tudo. Tudo eu tenho que dar minha opinião. Tudo eu tenho que falar se está bom ou está ruim. Não, querido, eu não sou a palavra final de tudo.
Então, a liderança de um colérico já é nata. Então, ele sempre nasce dentro de um contexto de liderança. Está na frente, conquista e tal. Mas aí ele passa a ser uma pessoa que no fim de tudo está sozinho. Olha o apóstolo Paulo. Brigou com Pedro. A gente pensa que é bonito. Não, eu repreendi Pedro na cara. Mas é que é bonito, né? Brigou com Marcos. Brigou com Silas. E no final ele estava sozinho na prisão, dizendo: não, manda o fulano lá. Acho que ele é útil, fala para ele vir. Por quê? Porque se torna uma pessoa chata, muito confrontativa e muito crítica. O ponto ruim de um colérico, ele é muito crítico, critica tudo, muito mal-humorado. Como ele não trabalha com a emoção, a cara é sempre daquela melhor possível, né? Fez a surpresa por colérico. Nossa. Mas gostou? Demais. E aí os outros temperamentos vai falar o quê? O cara tá bravo, né? Não. Tá triste? É essa cara. Tá alegre? É a cara de emoção. Bom, tô feliz, não tô rindo por dentro aqui. Você entendeu? E aí imagine os outros. Agora imagine os outros temperamentos em base disso. A pessoa sempre chega com aquela cara coisada, aquela cara carrancuda, sempre focado, bravo entre aspas. Tá sempre assim, né? E aí de repente ele fala assim: irmãos, amanhã nós temos uma reunião, viu? O que vai acontecer com o melancólico? Não vem. Com certeza, meu irmão. Lá na igreja era desse jeito, né? Eu chegava: irmãos, amanhã reunião. Ah, papai. Aí começava a Lu: o apóstolo tá bravo? O apóstolo não sei o quê. Mas é porque eu estava tão focado, a gente chega focado: irmãos, amanhã a gente vai conversar. Aí é onde a gente aprendeu, através de isso daqui, algumas coisas eu fui pegando do profeta Kevin Lewis, que eu achei legal, o jeito que ele coloca e pontua sobre isso. E ele fala: às vezes você gastar um pouquinho mais de conversa, você quebra a tensão. Exemplo: se eu sou colérico e ela é colérico, bom, amanhã a gente conversa, beleza? Cara, a pessoa entendeu, beleza. Agora, se eu falo isso para um melancólico: ó, amanhã a gente conversa. O que eu fiz? O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Então por que eu não gasto um pouquinho mais de palavra? Irmã, amanhã a gente conversa. Tem nada a ver com você não, é um projeto que eu tô. Acabou, quebrou a tensão. Não vou falar acerca dela. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a estudar, eu marcava, eu parei agora, né? Mas eu marcava até no meu telefone, eu botava um desenho da pessoa, porque eu sabia que a pessoa era, por exemplo, colérico, eu colocava um leãozinho. Eu sabia que a pessoa era melancólica, eu colocava uma águiazinha. Porque quando a pessoa me ligava, até o modo de atender eu atendia diferente. Se a pessoa era colérica: e aí, irmão? Fala. Ah, tá, beleza. Só isso? Falou. Se eu sei que é um melancólico: ô, meu querido, como que você tá? Tá tudo bem? Por quê? Porque a pessoa já vai pensando que está atrapalhando o outro. Esse é o melancólico, né? Eu não vou porque já estou atrapalhando. Aí você já tem que dar aquela tensãozinha mais, aquela coisinha mais. Então eu preciso entender. Então vamos lá. Colérico, pensamento rápido. E aí vem um problema: pensamento rápido, respostas rápidas. Não trabalha com sentimento, então a resposta é rápida e geralmente tramontina, né? O que acontece, por exemplo, no meio de reunião? Irmãos, anota aí. Aí vai falando: isso aqui, não sei o quê. Aí levanta um: apóstolo,
É para a gente estar 8 horas da manhã ou é 8 horas da noite? Irmão, tu é burro? Você não entendeu onde você estava quando eu estava falando? Isso já aconteceu em várias reuniões. Os colegas falam: irmão, de novo com essa pergunta? Pelo amor de Deus, né? Irmão, a pessoa faz assim, ó, acabou, morreu. Por quê? Porque foi confrontado. Então a gente começou a fazer o quê? Aprender a lidar com isso. Então, vamos lá. Aqui não tem só colérico. Então eu tenho que dar mais informação. Irmãos, amanhã a gente vem aqui às 20h30 da noite. Nós vamos fazer uma reunião. E a reunião vai ser assim, assim, assim. Por quê? Porque eu estou fazendo com todas as pessoas e elas estão processando tudo o que eu estou dizendo. Então eu tenho que ser um pouco mais claro. Entendeu? Era interessante, quando a gente começou a fazer isso, eu comecei a ensinar sobre temperamento dividido. Hoje é o dia dos coléricos. A lição, meu irmão, era 30 minutos. Era que nem batalhão. A pessoa sentava, dava a instrução e todo mundo ia embora. Chegava o sanguíneo. Oh, Jesus. Irmãos, o sanguíneo é assim. Eu vivi isso. Meia hora falando. Aí na época, o que vivia quando estava todo mundo junto? Aí já o colega, cala a boca, irmão, pelo amor de Deus, eu já posso falar. Eu não aguento mais, eu tenho que ir embora. Você entendeu? Então, é temperamento. Então nós temos que entender. Então vamos lá, de novo: colérico, positivo, confrontativo, a base de atuação, razão, focado em tarefas, está sempre confrontando, problemas, crítico e justiceiro. Então ele vai estar sempre do lado do mais fraco. Ele tem de ser o Robin Hood gospel dentro da igreja. Problema isso. Por quê? O pastor está aqui. O pastor sabe o que ele está fazendo e quem ele está confrontando. O que o colérico fala? É injustiça. Aí ele começa a entrar no meio. Aí ele começa a sempre defender o mais fraco. Mas no fim disso, ele está causando uma rebelião. Por isso que eu digo, 2 coléricos juntos, formação de quadrilha. Normalmente, toda rebelião na igreja começa com colérico. E ele está sempre defendendo o lado mais fraco. Mas não é o lado mais fraco. Ele está defendendo aqueles que são passivos e que ele pode dominar. Entendeu? Quando ele vê que ele pode dominar uma situação, ele vai arrebanhando esses passivos. E aí ele vai dando direção. E no final, essas pessoas vão estar contra a liderança e nem percebem. Se você já participou de qualquer rebelião dentro de qualquer lugar, observe que tinha um colérico na frente manipulando tudo. Entendeu? Então cuidado, coléricos são gente muito boa. Tratado. Colérico não tratado, querido, é uma ferramenta de Satanás. Porque são pessoas extremamente críticas, rebeldes à autoridade, não gostam de autoridades, porque eles se sentem confrontados e ameaçados. E a resposta disso é sempre a rebelião. Então todo colérico, todo leão, ele tem que perder o controle. Como que Deus vai tratar um colérico? Tirar o controle da vida dele. Porque ele tem tudo sob controle. E aí Jesus é muito lindo. Ele tira o controle. Aí você não consegue fazer nada. Paulo não tinha mais controle da vida. Aí Jesus amansa o colérico. Aí torna humilde, manso, deixando com que a sua vida seja controlada. Mas preste atenção, um colérico nunca vai ser passivo. Ele sempre vai ser ativo. E Jesus sabe disso. Então onde Jesus usa um colérico? Liderança, batalha espiritual, intercessão. É as bases.
Amém? Aí a gente pega um colérico e coloca na sala de aconselhamento. Aí chega a pessoa, pastor, eu estou triste. O irmão não deu paz do céu. Ai, mas vai tomar vergonha nessa cara, rapaz, pelo amor de Deus. Entendeu aqui o negócio? Entenderam, irmãos? Alguma dúvida? Não? Sanguíneo. A base do sanguíneo é ser positivo, mas ele não trabalha com razão, ele trabalha com emoção. Então a base de um sanguíneo não é tarefa, é relacionamento. O sanguíneo, coloca aqui em 4 cantos. Vamos colocar como 4 cantos. Coloca aqui 4 cantos. Colérico, frente. Sanguíneo, lado. Eles são os expansivos. Quem são os sanguíneos? Os vendedores. O cara conversa, o cara fala, o cara não sei o quê. Sabe aquela pessoa que sempre chega e você sabe que ele chegou? Já chega falando. E assenta, e aí o que tem para comer? Vamos fazer o quê? Não sei o que, não vamos fazer não, né? E vai, ou seja, ele está sempre aquele alto astral, sempre falando, comunicando, dando risada, exageradamente. Pronto, chegou o sanguíneo. Irmão, acabou de chegar, trata todo mundo como se conhecesse há 30 anos. E aí, como que você está? Não me conhece, né? Conversando, aquele negócio. A gente está conversando aqui, então vamos fazer o churrasco. Ele já entra. Na onde vai ser? Eu levo o quê? Por quê? Porque para ele não tem problema. Porque o que ele quer fazer? Expandir o seu ciclo de relacionamento. Ele é a pessoa expansiva. Ele não tem a base de conquista. E aí entra um problema. Ele pensa demais na expansão, mas como não é linkado em tarefa, não executa. Ou seja, eu estou sempre pensando como eu vou conquistar o mundo. E eu estou sempre falando com as pessoas como eu vou conquistar o mundo, mas eu nunca parei para conquistar o mundo. Entendeu? A base é o quê? Conversa, relacionamento. Então vamos estar aqui. O cara olha, chega para o sanguíneo, você vai limpar a casa amanhã, ou você vai limpar a igreja. Beleza, meu irmão. Passou alguém lá na rua que deu um oi para ele, acabou. Já senta, vamos conversar. Vai varrer depois, irmão. As almas em primeiro lugar. E aí, agora imagine um colérico e um sanguíneo vivendo junto. Esse cara aqui é folgado, meu irmão. Quer escorar nas minhas costas. E não. Que o negócio que ele quer é conversar, se relacionar. Na verdade, a base de um sanguíneo é influenciar. Então o sanguíneo, ele quer que você sinta o que ele está sentindo. Irmão, se ele foi no culto e ele quer te influenciar que o culto foi bom, cara, ele estava lá. Aí Jesus veio. Aí parece que ele está lá dentro, né? Aí imagina, aí tem outro, fala, rapaz, acho que eu não estava no mesmo culto dele não, porque eu não vi nada disso. Então você está sempre vendo, velho, quem que está contando é um sanguíneo? Irmão, ele tá, não é que ele vai exagerar, ele vai fazer você entrar naquilo que ele está entrando. Então ele sempre vai influenciar. Então se ele entra numa coisa, ele vai colocar todo mundo nesse negócio. Então qual que é a base do sanguíneo? Qual que é o ponto forte do sanguíneo? Influenciar. Mas veja, um sanguíneo desmotivado, o que ele vai fazer? Desmotivar todo mundo.
Se ele gosta de algo, meu irmão, ele bota todo mundo para gostar, mas se ele odeia algo, todo mundo vai odiar também. Então esse é um problema. Eu sempre falo, igual que é o problema do colérico, Beuzebu, religião, igual que é o problema do sanguíneo, Jezabel, manipulação. O colérico, ele faz que você faça algo na base da violência. E o sanguíneo? Na base da conversa. Você não quer fazer, mas não, cara, porque não sei o que, a gente vai, o negócio é bom demais. Aí você começa a fazer, ele sai fora e deixa você fazendo sozinho. E ó, e você está fazendo feliz. Quem nunca comprou algo de um sanguíneo, né? Não presta para nada, mas o cara te influenciou, conversa. Então a conversa, ou seja, a influência pode ser algo bom, mas qual é o lado ruim de um sanguíneo? Quando ele está sentindo que ele não é um influenciador, que ninguém está sendo influenciado por aquilo, aí ele entra em deprê, porque eu não estou conseguindo influenciar ninguém, aí sofre com isso. Amém? Entenderam aqui? Pois bem, o sanguíneo então ele é comunicativo e ele sempre vai estar pautado nas emoções, sentimentos. Então o sanguíneo tende muito a sofrer por causa dos sentimentos. E os sentimentos deles são sempre altos e baixos. Do mesmo modo que ele está lá em cima, também o estado de ira é muito grande. O colérico de cólera, violência. O sanguíneo de impulso de ira. Pedro. Por isso que Pedro toda hora tomava uma bordoada. Ele estava sempre falando. Já chegava chegando. Um dos textos que eu acho legal é que quando na transfiguração, né? Jesus está lá, aparece Moisés e Elias. Jesus se transfigurou como Deus. E a Bíblia diz assim, e Pedro disse, Senhor, você quer que faça 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias? Porque não tinha o que falar. O cara não tinha que falar, ele vai falar qualquer coisa, mas ele tem que falar, ele tem que estar no momento, ele tem que estar ali. Então qual que é o problema do sanguíneo? Quando eu sinto que eu não estou influenciando, eu não quero fazer parte disso também. Então tanto o colérico quanto o sanguíneo, o problema é que eles vão querer ser o centro da atenção e eles sempre vão puxar para eles tudo. Um conquista, o outro expande. Entenderam? Amém? Se eu for lembrando mais coisas, eu volto aí, vocês vão anotando. Fleumático. A base do fleumático agora é negativa. Então o fleumático é conhecido como o cara legal. Tudo tá bom. É o boi. Veja o boi, irmãos. O boi ele come, aí depois ele para, rumina. O estômago do boi não é para carne. Então você vai ver, todos, o homem, o leão e a águia comem carne. O boi? Não. Então ele é calmo. Entendeu? Calmo, tudo tá bom. Sabe aquela pessoa que você fala, rapaz, o cara só faltava ser crente. Pensa no cara legal. Ponto. Fleumático. Ele é sempre a mesma coisa. Você vai ver ele é o basicão. Sempre com o mesmo estilo de roupa, nunca chamativo. Ele entra e sai, ninguém percebe ele, mas é uma pessoa tão legal, solícita a todo mundo, ama estar em comunhão e estar junto. É boi. Onde um vai, todo mundo lá. Todo mundo lá. Então qual que é o forte do fleumático?
comunhão, unidade. Volta lá, sanguíneo. O que eu sempre vejo sanguíneo? Profético. O sanguíneo sempre é muito forte no profético, porque ele trabalha muito na base de comunicação, ele está sempre sentindo as coisas, então ele é mais sensitivo do que os outros. Por isso tem que tomar muito cuidado com Jezabel, para não ser manipulador ou manipuladora. Mas e o fleumático? Eu falo que o fleumático é o pastorzão. Pastor, eu matei 3. Não, mas ele merecia. Deus perdoa. Sabe aquele negócio? Quem é casado com fleumático, principalmente se fleumático é o homem, meu Deus do céu, a mulher pira, né? Mas meu bem, o telhado está caindo, mas não caiu ainda, gente. Mas tu não vai fazer nada, só tem arroz para comer. Vai lá na África, nem arroz tem arroz ainda. Gente, aí pira, né? Pô. Então veja, o negócio tá bom. Então se eu tenho, veja só, você vai ver, por exemplo, um colérico e um sanguíneo, raramente, não é raro, né? Mas normalmente eles vão ter os seus negócios, eles vão trabalhar como autônomo, porque eles não gostam de viver preso. Agora vê um fleumático, o que ele busca? Segurança, meu irmão. Sabe aquele? Mas irmão, você ganha só um salário, mas pelo menos todo mês eu tenho aquele salário. Ou seja, é uma pessoa que odeia correr riscos. Ele não trabalha com risco. E ele não trabalha na base da violência, ou seja, odeia briga, violência. Então, olha o que acontece dentro da igreja. Uma vez a gente começou a fazer o censo da igreja dos temperamentos. Só tinha colérico e melancólico. Os melancólicos eram casados com colérico. Tinha 3 sanguíneos. E aí, quando eu descobri isso, eu falei: descobri, irmão, fizemos churrasco de todos os bois. Matamos tudo. Ninguém parou na igreja. Por quê? Porque o fleumático odeia estar num lugar estressante. Em lugar de estresse não se gera. Quando eu olho para dentro do tabernáculo, eu vejo colérico na frente, sanguíneo, melancólico na retaguarda e o fleumático multiplicando no meio. Então é como que todos os outros temperamentos fizessem o cerco para que houvesse multiplicação. Um dia, não sei a base de dado disso, mas o profeta Kevin Lewis disse que em torno de 65% da população é fleumática. 3% é colérica. Eu falei: rapaz, tá tudo na minha igreja. Se tivesse mais, já estaria na 20ª Guerra Mundial. Eu acho que 12% é sanguíneo. E 3, 12 dá 15, 65, 70, 80 e 20% melancólico. É mais ou menos isso. Não sei aonde ele tirou esse dado, mas um dia ele trouxe isso. E realmente, então, a maioria das pessoas são o quê? Fleumáticas. E o que nós temos que entender? O que nós temos que gerar dentro da igreja? Um ambiente para que eles se relacionem. Mas aí a igreja é liderada por um colérico. Já era, meu irmão. A igreja é estressante. E é estressante, porque é sempre guerra, é sempre batalha. Não, olha, a igreja de batalha espiritual é pequena. Por quê? Porque isso não é atraente para os fleumáticos. O que o fleumático odeia? Ser confrontado.
Então, quando está num ambiente de muito confronto, eles não gostam. E aí imagine, qual que é o forte do colérico? Então, o forte do colérico atinge a fraqueza do melancólico, do fleumático, por natureza. Entendeu? Então essas pessoas sempre vão estar assim meio que de lado, nunca. Por quê? Porque é muito confrontativo. Então o fleumático, ele gosta de paz mundial, meu irmão. Tudo bem, tranquilo. Irmão, 6 horas da manhã nós temos. Quem me acompanha sabe disso, né? Às vezes as pessoas falam assim: apóstolo, eu não consigo te acompanhar. Eu falo, irmão, nem eu consigo me acompanhar. Imagina, né? Então vamos lá. 6 horas da manhã nós temos oração na igreja, 6 horas da tarde tem oração na igreja, e os discípulos lá, pra que tudo isso? Só o culto de domingo tá bom, irmão. Pra que esse negócio todo? Você entendeu? Aí, quem é ligado no 330 já não gosta. A pessoa é fraca. Não, querido, é um temperamento. A pessoa é mais tranquila. E ela vai estar sempre linkado na área da comunhão. Não que nem o sanguíneo, porque o sanguíneo ele vai para comunhão, mas para influenciar. O fleumático não. É para estar junto mesmo. A força do fleumático é estar junto. Como é bom estar junto. Como é bom andar junto. Desde que não esteja estresse. E desde que não me cobre muita coisa. É base. Mas é uma pessoa que faz muito. Eu preciso fazer isso daqui. Beleza, eu vou fazer. Mas fazer no meu tempo. Eu vou fazer. E pode, meu irmão, que faz. É uma pessoa que ombreia. As pessoas fleumáticas ombreia. E quando compra a ideia, meu irmão, compra a ideia. É fiel. Porque um fleumático odeia mudança. Então você vai ver que ele acorda, faz do mesmo jeito, passa pelo mesmo caminho, ele cria rotina. É uma pessoa de rotina. Todo dia tem o mesmo estilo, o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de comportamento, passa na mesma rua, faz o mesmo caminho 30 anos fazendo a mesma coisa. Porque não gosta de coisas novas. Porque as coisas novas é metódico. As coisas novas podem dar errado. Então ele prefere manter a segurança do que correr o risco de dar errado. Hoje não está furado ainda, gente. Está de boa. Esse negócio de roupa é muito interessante. Eu sei que uma pessoa, irmão, só pelo jeito de ser, eu sei que é colérico, sanguíneo, fleumático. Exemplo. Esse aqui é rapidão. Colérico. Não liga para o visual. Tudo coisado, né? Tipo assim, é aquele negócio, aquele tênis, aquele negócio. O negócio é cumprir a tarefa. Sentou, já é assim, né? É tipo assim, quando é homem, é macho o negócio, né? Quando é mulher, tem um jeito, assim. É aquele negoção assim, né? Rústico. Porque o meu negócio é guerra. E guerra não tem negócio de maquiagem. Então, quando você vai ver um colérico, mesmo com mulher, não tem muito paracoteco, não. É mais o basicão. Não importa muito com a aparência. Então não importa. Uma vez, né? A pessoa falou assim: nossa, apóstolo, você já está 3 dias com a mesma camisa na live. Eu falei, nossa. Não tinha reparado. Meu irmão acorda, pega o cabelo, sabe, faz aquele negócio assim. Eu estou lá preocupado com o meu visual. Eu quero cumprir a minha missão. Sanguíneo não. O sanguíneo é o sedutor. Você vai ver ele muito preocupado com a aparência. Porque o corpo fala, não é? Então ele vai estar sempre nos trinques, um gelzinho, aquele negócio. Você vê o boyzinho. Já viu o boyzinho? Ou a mulher sempre num lar mais sedutor, porque ela quer impressionar e chamar atenção. Ela vai trabalhar muito com a aparência.
Fleumático, basicão. Não escrachado, sempre bem alinhadinho, bonitinho, casual. Nada muito extravagante. Aí você vai para o sanguíneo, é sempre extravagante, com aquelas roupas extravagantes. Já outra, basicão. Camiseta, uma camisa mais ou menos, uma calça, tênis comportado. E o melancólico já, eu sempre falo, no salto. Porque o melancólico é informal, quer dizer, é formal. E a gente vai explicar um pouquinho disso. Formal. Ele nunca, de primeiro, ele nunca vai ser uma pessoa que vai te dar lado para a intimidade. Ou seja, ele não deixa que você entre na particularidade, até te conhecer. Depois já era, mas antes é sempre assim, né? Eu sempre estou com uma reserva. Sempre olhando de longe. Por isso a águia, como está? Voando, é sempre de longe. Amém? Entendeu o fleumático? Então o fleumático é o quê? Paz. Paz, irmão. Observe, a maioria das igrejas grandes, a gente fala, é igreja grande porque não confronta. Sim. Aí vai estar cheio de fleumático. Entendeu? Quando a igreja, eu sempre falo, igreja que é pastoreada, meu irmão, por fleumático, é igreja grande. Porque é igreja de muito amor, muito cuidado, é igreja de muita atenção. O fleumático vai ficar te escutando o dia inteiro e vai te dar razão. Ele vai entender o teu lado. Depois ele vai entender o lado do outro. Eu vou entender do lado quando eu estou conversando. Porque eu não quero briga, meu irmão. Não quero estresse. Nunca mais. Porque é confronto para todo lado. É espada para todo lado. E isso é interessante. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Não vá para os extremos. Eu aprendi muito. Antigamente eu queria implantar a minha visão, hoje não. Vou ajudar as pessoas. E se, como disse, se você quer fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito. Se não é antibíblico, isso não é imoral, não é ilegal, vamos fazer, meu irmão. Eu estou aqui para ajudar você e não fazer o que eu quero fazer. Então eu aprendi a fazer isso. Mas depois de muito apanhar. E por último, melancólico. Melancólico é o oposto. O fleumático ligado em relacionamento. É como que fosse o oposto do sanguíneo. O oposto no sentido do polo invertido. Entendeu? Veja só. Melancólico é a águia. Qual que é o forte do melancólico? A visão. A águia vê longe. Então geralmente a águia ou o fleumático, ou o melancólico, ele sempre vai ter muitos sonhos. Deus vai falar sempre com sonhos, porque a alma é tão agitada que só quando descansa que Deus fala, né? Aí começa a ver, aí vai ver, aí Deus vai falar. Então está sempre linkado aos sonhos e à questão profética também. Um ponto que nós vamos ter que entender: o fleumático ele vê muito longe, e por ver muito longe amplia as coisas. Então um problema para o fleumático, o melancólico, um problema para o melancólico sempre é um problemão. Nossa, estou com uma dor de cabeça que eu vou morrer. Nossa, gente, uma dor de cabeça que matar. Meu Deus, eu estou sentindo um negócio aqui. Vou morrer. Por quê? Porque é tudo muito grande. As coisas são muito grandes, a percepção é muito grande. Então, ela vai estar sempre vendo e tem uma ampliação. Então, quando aproxima, é muito grande. E sempre vai ver as coisas antes de acontecer. Então, o senso do melancólico é um senso de que assim, ele vai ver e vai sofrer por antecipação.
Como eu vejo as coisas na frente, eu antecipo o sofrimento. E aí é uma pessoa extremamente perfeccionista e idealista. Então o melancólico normalmente vai estar linkado em detalhes, porque os detalhes para ele é o que faz a diferença. E aí você já viu que os detalhes podem fazer você perder todo o restante das coisas. A gente sempre brinca, né? Melancólico, ele é idealista. Então o que ele idealiza? Gente, eu vou para a praia. Mas não é pra praia. Eu vou para a praia com aquele roupa tal, vou sentar naquela cadeira, vai ter aquele guarda-chuva, eu vou estar segurando o coco assim, tomando aquela água de coco, aquele camarão assim, aquele vento vai estar batendo assim. Aí ele foi para a praia, sentou na cadeira, guarda-chuva assim, mas não tinha água de coco, então não foi para a praia. Não foi. Não foi do jeito que eu pensei. Então, geralmente, o melancólico vai sofrer muito porque ele vai estar linkado em detalhes. E às vezes tudo está acontecendo do jeito que ele queria, mas o detalhe não aconteceu. E aí vai ficar preso nesses detalhes. Então, o melancólico normalmente está preso em detalhes da vida que não aconteceu. No idealismo. Entendeu aqui? Então cuidado para não idealizar demais. Se você é melancólico, cuidado para não viver idealizando as coisas. Porque está sempre assim, não é só fazer. Eu vou fazer e vou criar uma expectativa de como isso vai acontecer. E então ele já acorda criando a expectativa do dia inteiro. Não, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer aquilo ali, porque quando o outro chegar, ele vai chegar e falar assim, boa noite. Eu já idealizei. Aí a pessoa chega e não diz boa noite, acabou. Outro ponto. Como é uma pessoa que trabalha com medo da crítica, odeia ser criticado, tem medo de ser criticado, de ser exposto, o que essa pessoa vai fazer? Vai estar sempre escondido. Então, raramente essa pessoa quer ser linha de frente se não for curada. Está sempre escondendo por trás do outro. E essa pessoa nunca vai falar o que ela quer, apesar de sempre fazer com que o que ela quer aconteça. Te explico como. De repente ela está com vontade de comer uma pizza. O que ela vai dizer? Comer fora hoje? Você que sabe. O que você quer? Se quiser. Vou comer um churrasquinho? Um churrasquinho. Um cachorro quente. Uma pizza? Uma pizza. Entendeu? Ou seja, mas por quê? Porque se der errado a pizza, não fui eu que escolhi. Foi você. Tô de boa aqui. Não falei nada, só estou indo na tua opinião. Mas no fundo, toda a opinião, o que aconteceu? Foi trabalhando. Ou seja, eu idealizei, eu quero comer a pizza de calabresa com 4 queijos. Aí tá, então vamos comer a pizza. Vamos comer a pizza de frango. Frango hoje, e ontem. Mas pode escolher o que você quiser. Estrogonofe. Mas 4 queijos, né? Calabresa, pode ser. Ou seja, eu nunca vou escolher. Então, qual que é a base? Que eu chamo que sempre é o problema de um melancólico. Que ele nunca vai falar não. Porque se eu falar não, o que vai acontecer? As pessoas vão me julgar. Vão achar que eu sou chato, que eu não dou atenção, que eu não dou isso. Então eu vou fazer com que eu vou estar sempre andando na visão dos outros, e vai chegar um tempo que essa pessoa, ela não viveu o que ela queria, porque ela deixou ser levada. Entendeu? Exemplo, se chega um colérico e fala assim, cara, amanhã eu vou dormir até 10 horas, então pode aparecer um papa lá, eu vou dormir.
Aí chega o melancólico, eu vou dormir até de tarde amanhã. 6 horas da manhã alguém bate lá, você está ocupado? Não. Programou alguma coisa para fazer hoje? Do céu. Não. Você poderia ir ali comigo? Pode. Esse tempo uma pessoa chegou e falou assim: apóstolo, mas se a gente tiver as 4 temperamentos, é a besta fera, né? Mas a gente sempre vai ter um pouco de cada, mas tem algum que é predominante. Um predomina, os outros. Quando eu fiz o teste, eu era colérico com fleumático. Mas aí depois você vai tratando as arestas, né? Então, é interessante, quando você fizer um teste, você sempre escrever como você era antes de Cristo. Que ali é a tua natureza bem... Isso é legal. Porque é bacana, porque você vai entender. Então veja, eu vou dar. A Lua é melancólica sanguínea, e eu sou colérico melancólico. Eu não foco em detalhe, eu foco na resolução do problema. Ela foca em detalhe. Então imagina, ela chegava para mim e falava assim: hoje eu estou tentando, né? Mas ela chegava e falava assim: eu tive um sonho. Conta. Era 3h32. E aí? O Senhor mostrou assim. Aí tinha uma porta. E na porta assim, a porta, ela talou. E o que aconteceu? Nossa. Pera. A porta tinha os detalhes. Mas que... isso é muito bruto. Não fala também. Não entende. E realmente, porque o negócio, meu irmão, o que aconteceu? Eu abri a porta, o que estava atrás da porta? Não, eu vou te contar como é a porta. E ela fala, nos detalhes está o negócio. Porque realmente, às vezes está escrito, não entre, eu entrei, né? Eu não fiquei esperando o detalhe. Então, assim, o melancólico, ele está isso, nos detalhes. Então ele está sempre colocando os detalhes das coisas, pautado no detalhe da vida. E isso pode ser bom, pode ser ruim. Como você não olhar detalhes, pode ser bom e pode ser ruim. Você não fica preso em coisas, mas você deixa de viver coisas legais. Entendeu? Então, a unidade dos temperamentos é muito legal, quando você entende. Mas o problema é que a gente sempre quer que o outro seja igual a gente. Então, voltando, qual é o medo do melancólico? Ser criticado. A crítica é realmente o vilão. Então, ele nunca vai querer estar em linha de frente, sempre atrás. E por isso eu digo que ele está sempre na retaguarda, porque o melancólico, ele sempre vai conservar os valores antigos. Não, porque a minha família fazia assim. Ele vai estar sempre pautado em coisas e fundamentos antigos, porque ele guarda as coisas. Ele preserva, entre aspas, tradições. Ele não deixa morrer isso. Vai preservando. Mas aí ele pode preservar muitos traumas, frustrações, feridas, coisas antigas, né? Quando você tem 30 anos de casamento, aquilo que você falou há 30 anos atrás, ou seja, vai marcando, porque são os detalhes. Amém? Então o que eu falo? Qual que é o ponto alto do melancólico? Ele vê na frente. Ele é extremamente organizado e pautado em detalhes. Mas qualquer coisa ruim,
ele vai ter muito medo de ser criticado, então ele não vai avançar, porque ele está sempre interiorizado, pensando nos seus sentimentos e naquilo que está borbulhando dentro dele. Ele vai estar sempre down, sempre para dentro, já é pessimista. E o olhar sempre para dentro, sempre em um olhar de inferiorização. Eu não sou digno, eu não mereço. Então você está sempre empurrando. Por quê? Porque ele não toma essa iniciativa com medo de dar errado. Então não é uma pessoa que, em suma, está em linha de frente. E aí é interessante, quando está em linha de frente, evite criticar. Mas o problema é, lembra do colérico que é hipercrítico? Então você vê que um temperamento acaba ativando o medo dos outros. E o nosso desafio é entender quem somos e entender quem é o que está do meu lado. Porque a gente consegue trabalhar com base. Então a gente pode ter, por exemplo, 15 apóstolos, eles não vão pensar igual, por causa do temperamento. Então nós vamos ter que ser transformado, com certeza. Um livro interessante, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. É isso, né? Tim LaHaye? Acho que é Tim LaHaye. É legal isso. Eu vou ter que ir para o meio, não muito força e nem muita fraqueza. Meio. Amém? Meio. Mas descubra quem você é. Porque tem coisa que não é falta de vergonha, tem coisa que não é falta de fé, tem coisa que não é falta de atitude, é só temperamento. Que sim, o Espírito Santo vai trazer luz nisso, mas ele nunca vai tirar a tua essência. Quem que era um fleumático na Bíblia? Abraão. E Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Porque, meu irmão, é o cara legal. Quem que era um melancólico na Bíblia? Moisés. Então você vai ver sempre Moisés: Senhor, chama outro. Mas e se eles não me ouvir, Senhor? Você entendeu? Então está sempre se esquivando. Mas vai prestar atenção em detalhes. Entenderam aqui? Ficou alguma dúvida? Conseguiu identificar quem você é? Que bicho você é? Amém? Então veja, lembra da amplificação? O melancólico, ele sempre toma para ele. Exemplo: chega na minha casa, vamos supor, não que isso aconteça. Aí tá lá a louça lá, tinha um copo, tinha uma sujeira. A pessoa fala: nossa, apóstolo, nosso copo tá sujo. O que eu vou pensar como colérico? Não lavei direito. O que o melancólico vai pensar? Nossa, ele disse que eu sou sujo, que eu não sei lavar louça. Você entendeu? Joga pro pessoal. E não tem nada a ver. Então ele é menos e o outro é muito. Você vê os extremos? Um é menos, o outro é muito. Amém? Então entenda isso. E isso, irmão, o Espírito Santo pode vir com toda a força dele. Ele não vai tirar isso de você. Essa é a tua base. Você só vai ter que colocar isso no centro. Por exemplo, o melancólico: cuidado para que o medo de não ser criticado te tire do que Deus tem para você. Colérico: cuidado com que o medo de ser confrontado ou não ter autoridade te tire do centro.
Então cuidado com que as tuas forças e as tuas fraquezas não te tirem do propósito. Mas o Espírito Santo vai te colocar no meio, te tratar, te curar, para que você possa exercer o teu chamado segundo o teu temperamento. Então nós vamos ver um colérico agindo, nós vamos ver um sanguíneo tendo essa base de comunicação, de motivação. Você vai ver um fleumático produzindo junto com força. Você vê um melancólico sempre colocando atenção em detalhes que ninguém vê, mas sempre orientando. Por isso eu falo que o melancólico ele está sempre na torre de vigia, ele está vendo além. Cuidado que está acontecendo isso, não está acontecendo, mas ele está vendo que está vindo, e a gente não está prestando atenção. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar junto. Quando nós conseguimos trabalhar junto, a gente sabe que cada um tem a sua força e sua fraqueza, e tem o seu dom. Amém? Coloca a mão no teu coração. Fala assim comigo: meu Pai, o Senhor me criou como um ser perfeito. Eu te agradeço pela minha base de temperamento. Eu sei que todas são boas, úteis para desenvolver a tua obra. Eu peço pela tua misericórdia, mostra-me com clareza quem eu sou no Senhor, para que eu possa ser usado como um instrumento santo, eficaz. Ajuda-me a entender quem eu sou e quem são os meus irmãos. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu não entendi quem estava do meu lado, e eu acabei querendo que eles pensassem e fossem que nem eu. Pai, que o Senhor possa promover em nós a cura, porque na onde há unidade, o teu Espírito habita. Em nome de Jesus. Amém.